Oi, eu sou o Padre Marcos. Sou caçador há muito tempo de uma organização secreta da Igreja Católica. Hoje eu tenho 76 anos, mas entrei no seminário com 15 anos. Naquela época, a Igreja Católica estava precisando de padres para se tornarem caçadores, já que o Brasil vivia com várias queixas de ataques do sobrenatural. Então, por ordem do Papa, alguns jovens padres foram escolhidos e treinados. Isso não aconteceu só no Brasil, mas em vários outros países. Por ordem do Vaticano, padres se tornaram caçadores, e fui escolhido não sei o porquê. Na verdade, nenhum dos padres caçadores sabe, mas o mais provável talvez era por eu ter sido criado no interior e me acostumado a viver em meio à natureza. Mas vamos lá. Esse relato aconteceu há mais de 50 anos no Maranhão, em um povoado chamado Santa Helena. Estávamos voltando de uma missão, eu, Padre Antônio e Padre João, quando recebemos uma carta da arquidiocese que dizia: Padre Marcos e companheiros, saudações. Estou enviando vocês para o interior do Maranhão, onde uma criatura não identificada está atacando um pequeno povoado às margens de um manguezal. Os ataques são constantes e já foram registradas várias vítimas. Vocês vão de barco até o povoado, mas o mais importante é saber que a criatura é diferente de tudo que vocês já viram. Se trata de um grande monstro que anda sobre duas patas e costuma atacar à noite e da luz do dia. E por ordem do Vaticano, a criatura deve ser capturada, com vida se possível. Todos os equipamentos já estão no povoado, aguardando vocês. Boa sorte. Então, partimos para o interior do Maranhão, para essa missão, que, para nós, parecia o cúmulo da loucura, onde já se viu capturar uma criatura desse tamanho e por cima com vida. Pegamos um barco grande e depois uma pequena canoa, já que o rio que nos levava até o povoado era perigoso para grandes embarcações. Depois de horas ao longe, começou a aparecer as primeiras casas. Descemos da canoa e notamos que o povoado era muito humilde. Se tratava de famílias ribeirinhas e, com certeza, só viviam da pesca e caça. As casas ficavam à beira do rio e muito próximo ao manguezal. Então, ao desembarcar, várias pessoas vieram ao nosso encontro, já que, como os nossos equipamentos chegaram primeiro, nossa chegada também foi anunciada. Todos tinham várias perguntas, mas entre elas, a que eles mais faziam era a seguinte: Padre, como vocês vão matar o Pioco? Padre Antônio falou: Pioco? O que é isso? Então, o homem relatou: Pioco é o nome do monstro que vocês vieram matar. Ele mora no manguezal e ataca quem vai lá. Depois de responder algumas perguntas, o homem se aproximou e disse: Padres, eu sou Alfredo. Vocês vão ficar na minha casa, até conseguir matar o monstro. Então fomos até a casa do homem. Era uma casa bem simples e não havia luz elétrica. A casa era de taipa e coberta de palhas, assim como a maioria das casas ali. Então entramos e Padre João perguntou: Alfredo, como é esse tal Pioco? Alfredo então respondeu: Diz a história que ele era um índio, que já muito velho foi até o manguezal e depois de um ritual se transformou em um grande macaco, porém só tem um olho na testa. E a única coisa que ele tem medo é do fogo. Então perguntei: E os ataques, como aconteceram? Bom, foram vários, mas o mais recente aconteceu quando uma grande maré entrou no mangue. Então, um homem que caçava bem perto do manguezal ouviu seus cachorros latirem e depois ouviu gritos. Quando ele chegou lá, a criatura pegava os cachorros que o tentavam morder e os partia ao meio. O homem correu até aqui, e quando chegamos lá, pudemos ver o estrago que a criatura tinha feito. E ela ainda estava lá, comendo os cachorros. Então, nós começamos a atirar,
e aquela criatura correu para o mato, já que a gente era muitos homens. Depois de um homem que caçava patos, então ele ouviu um assobio. Então ele assobiou também, e ficaram nisso. Ele assobiava e era respondido. Ele estava trepado em um mangueiro, quando viu aquela criatura sair do manguezal. Era um animal enorme, parecia com um macaco, mas não tinha rabo. A criatura o procurava no chão, mas não o encontrava, porque ele estava em cima do mangueiro. Depois, a criatura olhou para cima e viu o homem, e então começou a sacudir o mangueiro. O homem, não tendo o que fazer, deu um tiro na criatura e pulou do mangueiro, e começou a correr. A criatura corria atrás dele, até que ele chegou aqui na vila, e deu apenas para ouvir os gritos da criatura vindo do manguezal. Ouvimos tudo que o homem falou e Padre Antônio perguntou: quer dizer então que essa criatura é um índio velho que se transformou? Alfredo respondeu: sim, exatamente. Esse local era habitado por índios, e esse índio velho foi até o manguezal e se transformou nessa coisa, que ataca tanto de dia como à noite. Bom, já tínhamos bastante informações sobre a criatura, então perguntamos onde estavam nossas armas. Ele respondeu que no quarto. Então fomos até lá e nossas armas estavam ali. Porém, junto com nossas armas, tinha uma enorme jaula feita de aço, bem resistente. Então, Padre João falou: pelo jeito, essa jaula é para a gente colocar a criatura dentro. Padre Antônio respondeu: mas como é que nós vamos colocar esse monstro nessa jaula? Eu disse: hoje nós vamos passar a noite no manguezal e ver a criatura. Então, perguntamos para Alfredo onde era mais fácil de ver a criatura. Ele respondeu: no meio do mangue tem uma área que não é alagada. Lá é o mais provável da criatura passar a noite, já que lá é seco. As pessoas evitam ir nessa parte do mangue, porque a gente acredita que ele mora lá. Então, quando a noite caiu, fomos para o manguezal. Estava bem escuro, e depois de várias horas, notamos que o mangue ficava mais seco. Então, a gente conseguiu chegar no local onde Alfredo havia falado. Andamos um pouco e não vimos nada, e como estava muito escuro, eu falei: vamos subir um mangueiro e ver se a criatura aparece. Então assim fizemos, subimos no mangue e ficamos lá por várias horas, até que na madrugada ouvimos uma espécie de urro, e o que se aproximava de onde a gente estava. Então aquela criatura parou bem perto de onde a gente estava, e mesmo na escuridão deu para ver um grande macaco, porém sem rabo. Ele se sentou e começou a comer alguns caranguejos. Os outros padres queriam atirar, mas eu fazia sinal que não. Depois de algumas horas, o sol começou a nascer e deu para ver que aquela criatura realmente só tinha um olho na testa. Ela se levantou e voltou para o mangue, provavelmente para caçar de novo. Aguardamos algumas horas e descemos da árvore e voltamos para a vila. Agora era só fazer um plano para pegar a criatura viva. Então passamos o dia pensando, até que eu tive uma ideia. Reunimos alguns homens do povoado e eles nos ajudaram a desmontar e carregar a jaula até o local aonde a gente tinha visto a criatura. Depois a montamos de novo e deixamos uma grande porta aberta. Eu peguei umas cordas que eu tinha pego na vila e fiz uma espécie de caminho que levava até a jaula. A ponta da corda estava amarrada em uma árvore e a outra à porta da jaula, uma espécie de corredor, e então eu molhei as cordas com querosene. Quando a gente e os homens do povoado eram provavelmente 15 homens ao todo. Cada homem fez uma tocha molhada com querosene, menos eu e os padres. Nós, além de tochas, tínhamos armas que só largava quando ia rezar. Mas alguns homens também levaram espingardas. Cada homem subiu uma árvore e esperamos anoitecer. Quando a noite caiu, nós não acendemos as tochas. Ficamos cada um em uma árvore.
Depois de 10 horas e já na madrugada, a criatura começou a urrar. Todos ficaram apreensivos. Então, aquele barulho chegou mais perto. A criatura chegou e começou a farejar. Provavelmente, ela sentiu o cheiro do querosene, mas ela não fugiu. Pelo contrário, ela avançou e olhou a jaula e gritou. Cada homem pulou de sua árvore e acendeu suas tochas. A criatura tentava atacar os homens, mas tinha medo do fogo. Mas muitos homens eram jogados ao longe, com fortes golpes, e quando a criatura ia atacar os que estavam caídos, outros se aproximavam, mostravam as tochas e a criatura recuava. Então eu disse: façam ela ir até a armadilha. Então os homens com suas tochas apontavam para a criatura, que aos poucos se aproximava das cordas. Ela mostrava grandes presas em sua boca. Quando a criatura estava no meio das duas cordas, eu acendi as cordas, que como estavam molhadas de gasolina, pegaram fogo rapidamente. E a criatura, com medo do fogo, tentando fugir, entrou dentro da jaula. E os homens continuavam com as tochas acesas. Então, eu, mais que depressa, fechei a porta da jaula. Todos os homens festejaram. A criatura gritava e tentava quebrar as grades, porém não conseguiu. Já pela manhã, a próxima etapa era levar a criatura até a vila. Então, tivemos que derrubar algumas árvores para passar com a jaula. A criatura pesava muito e não parava de se bater contra as grades e tentava morder os homens. Aquela criatura fedia e media pelo menos 2,5 metros e tinha apenas um olho na testa. Com muita dificuldade, conseguimos chegar na vila já à tarde, e muitas pessoas se aproximavam para ver a criatura, que continuava tentando avançar em quem se aproximava. Logo a noite chegou, e a criatura parecia cada vez mais feroz na jaula. Ela mordia as grades e dava fortes socos. Ficamos de vigia a noite inteira, e quando o dia amanheceu, cobrimos a jaula com uma lona e colocamos em um barco, que a levou até a arquidiocese. Na cidade, a jaula foi coberta com mais lonas ainda, e de lá a criatura foi levada para o Vaticano. Eu lembro dessa história como se fosse hoje, e eu também lembro de cada uma de minhas caçadas com meus companheiros, Padre Antônio e Padre João. Muitos de vocês devem se perguntar por que essas criaturas não são vistas mais como antes. Por exemplo, a mula sem cabeça e o lobisomem. Eu respondo: por causa da luz elétrica. Essas criaturas gostam do escuro, e também muitas pessoas se transformavam através de rezas, e muitas dessas pessoas já morreram e os rituais foram esquecidos. E os antigos livros que mostravam como fazer foram destruídos pela Igreja Católica. O Evangelho se espalhou também, e por isso essas criaturas perderam espaço. Além da Igreja Católica ter acabado com mais da metade dessas criaturas, com seus caçadores, que ainda existem até hoje. Padres que caçam monstros. Nós, padres caçadores, não costumamos nos deixar perceber. Somos padres comuns até receber uma missão e vestir nossas roupas de caçadores e seguir em caçadas a essas criaturas, que, como disse antes, são poucas, mas ainda existem. Talvez mais próximo do que você imagina, tem um padre caçador. Deus abençoe a todos e uma boa noite.